Meus amigos, a gente já sabia que ia ser grande, não tinha para onde correr. Não tivemos os clássicos que a gente estava esperando, mas temos uma final antecipada e um chaveamento que possibilita muita coisa. Então vamos falar parte por parte. Primeiro a gente vai começar pelo lado de Real Madrid e Manchester City. Para mim é o principal jogo das quartas de final, não tem muito o que dizer. É a final antecipada, são os dois principais favoritos que todo mundo comenta desde o início da competição se enfrentando. De um lado o City, que é o time com melhor capacidade, o time que consegue desempenhar o melhor futebol entre todos no sorteio, entre todos na Europa. Do outro, o Real Madrid, que pode não ter o melhor desempenho em campo, o melhor futebol apresentado, mas ninguém quer enfrentar. O Real é um time que tem uma conexão diferente com a Champions e é muito difícil de enfrentar o Real Madrid em qualquer aspecto. Mas o próprio Manchester City já fez isso parecer fácil na última temporada, quando aplicou aquele 4-0 absurdo, onde o Real Madrid não viu a cor da bola. O Real vai meio que mordido. E o City vai com a intenção de mostrar mais uma vez que é capaz de bater o gigante Real Madrid e caminhar em direção a mais um título de Champions League, que é, obviamente, o objetivo do Manchester City. É o time que tem uma ampla capacidade de fazer isso e, particularmente, eu vejo como o City favorito em uma margem de 60-40, 65-35, na realidade. 65-35 acho que é uma excelente margem para a gente comentar. O City, para mim, por desempenhar o melhor futebol, por ter um time que já venceu a Champions, já tirou o peso que tinha anteriormente, em duelos anteriores, a gente viu o City sofrer um pouco. Por se colocar pressão demais, essa pressão acabou, né? O título veio, então agora o City joga mais leve. E é um City que ainda nem desempenhou seu melhor futebol. O Vitor Sérgio Rodrigues comenta isso, que o City não colocou a terceira marcha, né? E eu concordo, porque o City não foi cobrado na Champions. Ele pegou um grupo fácil e pegou uma oitava de final contra um time competente, competitivo, mas longe de ser uma potência que era o Copenhague. Agora, ele vai ser exigido a jogar o seu melhor futebol e tem ampla capacidade de fazer isso. E contra o mesmo Real Madrid, do mesmo treinador, do Ancelotti, ele fez isso de maneira absurda. Foi um 4-0 onde o Real não viu a cor da bola. É um jogo em que o Real deve prezar pela transição rápida, pelo contra-ataque em velocidade, por acionamento do Vini, o próprio Bellingham também pode ser um diferencial do Real ter uma criação melhor, mas é um jogo que o City tem mais opções. O City tem um modelo de jogo de pressão alta que sufoca o Real Madrid, que o Real Madrid costuma sofrer contra times que pressionam muito a saída de bola. Por mais que tenha um cross que ajude muito nessa saída, o Real já se complicou em momentos assim, apesar de, ao mesmo tempo, também abrir margem para o contra-ataque em velocidade. O City deixa espaço nas costas da defesa, joga com a linha muito alta. E isso facilita muito a vida do Vinícius Júnior. O Real vai se basear muito no Vini. Se o Real vier a passar, vai passar muito pelos pés de Vinícius Júnior e pelo futebol dele. Mas acredito que o City deve se classificar. Para mim é o favorito. E quem passa nesse confronto enfrenta Arsenal ou Bayern de Munique. Aí a gente vai falar do que para mim foi o time com mais azar no sorteio. Para mim é o Arsenal. Sinceramente, eu vejo o Bayern favorito. Acreditem, estou cometendo esse crime. O Bayern que vem de uma temporada que não é péssima. A temporada do Bayern ela é ofuscada na Alemanha pelo Bayer Leverkusen histórico. Em nível de desempenho, o Bayern está baixo. Isso impacta para o clube. Mas o Bayern talvez tenha se encontrado no momento que precisava, que é justamente no mata-mata da Champions. Nas oitavas fez um grande confronto na volta. Então o Bayern pode se aproveitar desse ânimo conquistado pelo time para dizer, ok, a gente pode enfrentar o Arsenal, que é um time sem experiência recente na Champions, um Arsenal que vinha de 14 anos sem pisar numas quartas de final, é um prato cheio, cara, porque ainda decidir na Allianz Arena, porque ainda tem isso, né? O City decidir em casa, o Bayern decidir em casa, contra um Arsenal que sentiu contra o Porto. Na minha visão, o Arsenal sentiu mentalmente já contra o Porto, que é um time mais experiente do que ele e com menos qualidade individual do que o Bayern. Então, pro Arsenal, para mim foi o pior, o time que mais teve azar. Ele enfrenta um time super experiente, que é o Bayern de Munique. Ele enfrenta um time que se animou depois de chegar às quartas como chegou, e é um time de mais qualidade do que o Porto, individual, e um time mentalmente muito forte. Acho que o Arsenal vai acabar sentindo isso. E para piorar a situação do Arsenal, caso ele venha passar do Bayern, o que é possível, eu acho que da semi ele não escapa, porque vindo a passar do Bayern, enfrentaria Real Madrid e o Manchester City. Eu acho que aí acabaria a linha do Arsenal. Então,
O pior sorteio para mim foi o Arsenal, seguido do Real Madrid, que também pega uma final antecipada e pega o time mais difícil a se enfrentar. O Arsenal pega o caminho mais difícil a se fazer, né? Então, na minha opinião, o Bayern é favorito com 60-40. Jogos conflitantes, vocês vão perceber que eu só coloco a margem de favoritismo grande para um dos duelos. Mas acredito que o Bayern se classificará. Por mais que o Arsenal tenha um futebol apresentado na temporada melhor, tem um time com opções táticas melhores, um treinador que na minha visão é melhor, o Arteta é melhor do que o Thomas Tuchel, já vejo dessa maneira, mas acho que a questão mental, a questão da experiência, a questão mesmo do confronto que precisa ser feito nesse nível de partida, que vai além da bola, além do campo, acho que o Bayern acaba se classificando por conta disso também. E do outro lado da chave a gente tem um mar de opções. Cara, Atlético de Madrid enfrentando o Borussia Dortmund e PSG e Barcelona são confrontos abertos, mas que possibilitam que qualquer um chegue à final, tá? Apesar de que eu acho que quem mais se deu bem foi justamente o Atlético, no sorteio como um todo. O Atlético tem o Borussia Dortmund como adversário, e eu acho que é 80-20. É o principal favorito, é o time com maior margem para se classificar. O Atlético é muito mais tímido que o Dortmund, o Atlético é extremamente sólido, o Atlético vem de eliminar a Inter de Milão, que era o terceiro time mais favorito a ser campeão. O Dortmund é um time com certa experiência, obviamente, nível de Champions League, mas que coletivamente ainda vejo muita fragilidade. O Dortmund teve dificuldade contra o PSV. Além de empatar na Holanda, o 2-0 ele acaba até sendo meio injusto, porque o PSV teve chances claras de empatar aquele jogo. O PSV colocou o PSV colocou bola na trave. O PSV teve chances e incomodou muito o Dortmund. E se o Dortmund permitir esse espaço ao Atlético, ele vai ser fatal. O time do Simeone conta com o Griezmann voando. O time do Simeone conta com um coletivo muito forte, com muita vontade, com muita garra. A única opção do Dortmund é a decisão em casa, né? O fato de decidir no Signal Iduna Park é o que pode ser a esperança do Dortmund, porque é menos time, é um Simeone que sabe fazer o Atlético jogar esse tipo de confronto, que vence no mental, eliminou o Inter de Milão assim, tem muita garra, tem muito coletivo, é um time que não se entrega em campo, é um time que briga por cada bola. Acredito que o Atlético vá se classificar, principalmente por conta do jogo no Wanda Metropolitano, é um fator decisivo. A esperança do Dortmund é seguir vivo para decidir em casa. E quem passar, enfrenta ou PSG ou o Barcelona. O Barcelona, cara, dos cenários que o Barcelona poderia enfrentar, é um sorteio muito satisfatório, tá? E enfrentar o PSG significa para o Barcelona uma oportunidade. Poderia ser muito mais complicado. O PSG é um time que coletivamente tem se encontrado. O Luiz Henrique é um baita treinador. É um cara que tem conseguido encontrar opções e fazer o PSG ser competitivo, sólido e competitivo. E se baseia muito no Mbappé. A questão chave desse jogo é justamente o francês. O Mbappé vai enfrentar um Barcelona podendo ir para o Real Madrid na próxima temporada. Provavelmente indo para o Real Madrid na próxima temporada. Ele pode querer mostrar serviço. O PSG já fez grandes partidas contra o Barcelona em Champions passadas. A questão do Barcelona vai ser justamente neutralizar o Mbappé, porque no confronto entre as equipes, até pelo que o Barcelona apresentou contra o Napoli, acho que tem capacidade clara de competir contra o PSG, sem dúvida nenhuma. Decidindo em casa, por mais que seja um Montjuic, é um Barcelona que se mostrou forte lá, um Barcelona que fez um jogo contra o Napoli muito competitivo. Se jogar da maneira que jogou contra o Napoli, acredito que o Barcelona possa claramente se classificar. Mas é o duelo mais equilibrado. 50-50. A minha porcentagem nesse duelo é essa, particularmente. Mas o cenário para esse lado da chave, que tem um Atlético e Dortmund, que tem um PSG e Barcelona, é que qualquer um pode chegar à final. Inclusive, o Barcelona tem chances reais de, mesmo uma temporada super conturbada, com esse chaveamento, ele tem chances reais de chegar à final. E é isso que o Xavi pode utilizar, inclusive, para a motivação do time. O sorteio foi bom, o chaveamento é viável, dá para fazer uma temporada de superação e chegar a uma final de Champions. Da mesma maneira que para o PSG também poderia ser a oportunidade de bater uma segunda final na história do clube. O Mbappé também vai ser muito motivado por essa questão, né? Ele pode sair do PSG com o tão sonhado título de Champions enfim conquistado. É o PSG que também tem uma baita oportunidade por esse caminho. Muito aberto, mas coletivamente eu acho que eles são equivalentes. O craque do confronto é o Kylian. O PSG vai se apoiar nele quanto a isso. A questão tática do Luiz Henrique, que tem modificado o time, tem encontrado opções e que faz o PSG
se adequar a depender do jogo, pode complicar o Xavi. O Luiz Henrique é mais treinador do que o Xavi, mas acho que o Barcelona conseguiu um sorteio bem melhor do que a encomenda, tá? Do que poderia ser, conseguiu estar no céu. Difícil de cravar quem passa. Teremos um grande jogo. Cara, eu não vou dizer quem passa desse confronto ainda não. Quem sabe num vídeo mais pra frente. Mas no todo, final antecipada. Lado da chave que contém Real Madrid, City, Arsenal e Bayern. Obviamente o mais complicado. Acredito que daí sai o campeão, tá? O campeão tá entre esses 4. Porém, vejo que pode ser uma final difícil contra o Atlético de Madrid. Se eu tiver que colocar um time na final, coloco o Atlético de Madrid nesse momento. Acho que o Atlético consegue um resultado de sorteio excelente. E para o que esse time apresenta, para o que esse time consegue competir nesse nível, acho que a gente pode ter um Atlético de Madrid na final, tá? Bom, aguardemos. Mais para frente os jogos começam, né, em abril. A gente vai provavelmente falar um pouquinho desses confrontos antes disso. Muito obrigado a você que assistiu. Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Compartilhe o vídeo, que a nossa família aqui no 10 Fala cresce e ajuda demais o meu trabalho. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.